Olá pessoal, bem-vindos! Nesta aula vamos começar a trabalhar com funções na linguagem C. Como é de costume, quando vamos abordar um novo conteúdo, a gente começa pela parte teórica. Vamos lá então falar sobre o que são funções, também chamadas de subrotinas ou procedimentos. Bom, as funções elas permitem a divisão de problemas em partes. Isso aqui é muito importante. Da forma como nós víamos fazendo, a gente colocava todo o nosso código na main. E se vocês lembrarem lá das primeiras aulas, eu falei para vocês, a main é a função principal do programa. Vejam, eu já usei o termo função. Também usei o termo função quando nós trabalhamos com scanf, printf e também outras funções relacionadas a strings, como strcat, strlen, strcmp, strcpy. Então, essas são funções que a gente já trabalhou. Até então, poderia parecer alguma coisa difícil, de se construir do zero, mas não. A partir desse momento, eu vou mostrar para vocês como vocês podem criar as suas próprias funções e colocar dentro dessas funções o código de acordo com a lógica que você quiser aplicar para o seu algoritmo. Bom, então, principalmente, as funções elas permitem a divisão dos problemas em partes. Como eu vinha falando, antes a gente colocava tudo na main, todo o nosso código estava lá sequencialmente. Agora a gente poderá criar blocos de código que farão algum processamento em específico. Por exemplo, a gente pode criar um bloco de código responsável por fazer a soma de dois números. Aí toda vez lá na função main que a gente precisar realizar a soma de números, a gente faz a chamada a esse bloco de código especial que a gente vai dar um nome, para poder ser chamado. Então, por que usar funções? Para evitar que um trecho de código seja repetido várias vezes dentro de um mesmo programa. Isso aqui é muito importante, Da forma que a gente vinha fazendo até agora. Se a gente precisasse, por exemplo, exibir 10 vezes o conteúdo de um vetor, a gente precisava fazer o seguinte, fazer aquele for cada vez que precisava exibir. Agora, a gente consegue criar um bloco de código que ficará responsável, por exemplo, da exibição do conteúdo de um vetor. Aí lá na main, toda vez que a gente precisar exibir o conteúdo do vetor, a gente faz uma chamada a esse bloco de código que ficará responsável somente pela parte de exibição do vetor. Então a gente consegue criar trechos de código separados, que tem um objetivo, e esse objetivo a gente vai colocar de acordo com aquilo que a gente escrever no corpo dessa função, de acordo com o código que a gente colocar lá. Aí outro motivo, por que usar funções, porque elas permitem o reaproveitamento de código já construído. Então, você escreve um bloco de código e esse bloco de código poderá ser usado várias vezes. Como eu disse, toda vez que você precisar exibir o conteúdo de um vetor, toda vez que você precisar fazer a soma de determinados números, toda vez que você precisar fazer um cálculo específico, você consegue chamar essa função ou essas funções para que elas desempenhem as suas funções propriamente ditas, Outro motivo, modificar um trecho de um código. Isso aqui é importante, pessoal, pelo seguinte motivo. Imagine que você fez o que eu comentei aqui no início, Quando se você precisasse, imprimir várias vezes o conteúdo de um determinado vetor, você precisava repetir aquele código, várias vezes lá dentro da main. Isso é a forma que a gente vinha fazendo até então, Aí, se em algum momento você precisar fazer uma modificação da forma que você imprime o vetor, você tem que ir em todos lá os seus for, em cada um dos for e fazer alteração. Se você tem 10 for para exibição, você tem que ir nos 10 e fazer alteração em todos eles. Agora, se a gente trabalhar com função, como a gente terá apenas um bloco que ficará responsável pela impressão de um vetor, por exemplo, então basta você ir naquele bloco apenas fazer a modificação e todos os lugares que fazem a chamada a esse bloco que faz especificamente essa impressão de vetor vão seguir funcionando.
Então, é muito mais simples a gente fazer a modificação do nosso código. A gente só vai naquele lugar que está executando, né, aquela função, e aí a gente faz a alteração e todos os outros que dependem daquele bloco seguirão funcionando. Depois nós teremos blocos menores para testar a corretude do nosso código. Isso aqui é uma consequência, né, pessoal? Como a gente está colocando um código específico dentro de um bloco apenas, e a gente tira esse código que está repetido várias vezes lá dentro da função main, o nosso código, consequentemente, ficará menor. E aí a gente terá também um bloco menor para testar, né? A gente vai ter um bloco para uma determinada função, outro bloco para outra determinada função, e outro bloco para main, né? E a main vai ficar menor, e esses outros blocos específicos também vão ser menores. Fica muito mais simples para a gente testar e a gente analisar o nosso código. E aí também uma facilidade de leitura do algoritmo. Isso aqui também é uma consequência de todos os outros, né? Como a gente tem blocos menores, né? E a gente tem blocos menores, né, de trecho de código, acaba facilitando muito a leitura do nosso algoritmo. Bom, seguindo então. A gente tem um conteúdo interessante aqui relacionado a escopo de variáveis, que ainda a gente não trabalhou, né? Mas agora vai fazer bem mais sentido, né? Do que se tivesse começado a trabalhar antes. A gente tem, então, variáveis locais e variáveis globais. Isso aqui é importante. As variáveis locais, elas são declaradas dentro de uma função. A gente até agora só trabalhou com variável local, por causa que todas elas a gente criou dentro da main. E o que é a main? É uma função, é a função principal. Então a gente vinha criando, né, declarando nossas variáveis tudo lá dentro da main. Isso é chamada de declaração de variáveis locais. Elas existem apenas dentro do escopo da função. O que é o escopo? Basicamente é o bloco, né? Somente dentro daquele bloco, entre as chaves, né, de início e fechamento da função, esse é o escopo, né? O escopo onde elas existem apenas. Então, onde elas existem, né? Onde elas foram criadas, não estando acessíveis para as outras funções, tá? Elas não estarão acessíveis a menos que a gente envie o valor dessas variáveis, né, para outras funções para fazer algum processamento. E aí outro conceito que ainda não foi trabalhado, né, é relacionado às variáveis globais. Como eu disse, ao que a gente vinha trabalhando até então, com a função main, eram somente as variáveis locais, criadas, declaradas apenas dentro da main. Agora a gente pode criar variáveis fora da main, que são as chamadas variáveis globais. Não só fora da main, né, pessoal? Elas precisam estar fora de qualquer uma das funções que existem dentro do nosso código. Então, a gente cria fora e aí a gente consegue acessar essas variáveis, né, por cada uma das funções, sem precisar passar como um parâmetro. Passagem de parâmetro eu vou falar na sequência, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essas variáveis que ficam declaradas globalmente podem ser acessadas por qualquer uma das funções que a gente tiver dentro do nosso código. Então, seguindo, aqui tem uma forma de você fazer uma declaração de uma função. Basicamente, aqui você tem um tipo, né? Esse tipo é o tipo de retorno. Você tem o identificador da função, que é o nome dela. Depois, aqui dentro desses parênteses, você tem os parâmetros. Os parâmetros é um valor que você envia ou que você recebe. No caso aqui da função, é algo que você está recebendo, tá? Então, aqui você tem um tipo, o nome do parâmetro, aí separado por vírgula, outro tipo e outro parâmetro. Aqui você consegue receber, né, quantos parâmetros forem necessários, mas sempre você precisa seguir esse padrão aqui, definindo o tipo e o nome dado a esse parâmetro aqui, ok? E aí no corpo da função você tem, né, as linhas de código que vão dar um sentido para aquele algoritmo. Aí é o que você escrever ali para realizar os cálculos necessários, né, ou realizar aquelas ações necessárias. Por exemplo, se essa aqui fosse uma função para fazer uma soma de dois números, então você receberia aqui, por exemplo, o tipo inteiro ou float, número 1,
inteiro ou float número 2, né? Então você receberia número 1, número 2, e aqui dentro no corpo da função é onde você executaria essa operação, né? Faria a soma desses dois valores. E aqui no return você retorna algum valor, né? Esse valor é retornado lá para o local onde fez a chamada, né? A chamada dessa função aqui. Por exemplo, uma função somar ou soma, tá? Então vou colocar aqui o nome, digamos que essa aqui é a somar. Aí será retornado para lá, para onde chamou, né, a função somar, esse valor de retorno aqui. Esse valor de retorno pode ser o resultado da operação, né, de número 1 com o número 2, ou o resultado que foi calculado aqui no corpo dessa função, tá? É importante que o valor de retorno precisa ser obrigatoriamente do mesmo tipo que você declarou a sua função aqui. Até então, na main, a gente declarava ela como inteira, né? Se você olhar aqui, a gente dá um int main, né? E lá embaixo, a gente dá um return 0. Por que a gente dá um return 0? Por causa que 0, da forma que está escrito aqui, é um inteiro. E vejam só, a gente dá um return em um inteiro por causa que a main foi declarada como uma função inteira. Então, isso aqui é importante. Então aqui tem a explicação, né? O tipo de dado do valor que a função irá retornar, conforme eu falei para vocês. Int, char, float, para quem chamou a função, né? Para onde ela foi chamada. Se nada for especificado, o compilador irá considerar que será retornado um valor inteiro. Então, você pode ocultar essa declaração aqui do tipo, mas o compilador vai automaticamente atribuir o valor inteiro aqui de retorno. Mas eu acho bem importante você já especificar o valor que você quer retornar. Depois o nome da função, é o nome, né, o identificador que você quer dar para esse trecho de código aqui. Depois, tipo e parâmetro 1 até parâmetro n. Basicamente, né, a variável é a lista de variáveis que recebem os valores dos argumentos quando a função é chamada. Deve-se incluir o tipo e o nome de cada variável. Então isso aqui é importante, né? Os valores que você quer passar aqui para dentro, você vai definir um tipo e o nome para cada um deles, tá? Isso aqui vai ser de acordo com os valores que você quer passar. Então se você quer passar dois valores, aqui você precisa ter dois parâmetros. Lá dentro da main, se você quiser passar 3 valores, aqui precisam existir 3 parâmetros, do mesmo tipo daqueles que você quer enviar. E depois, o corpo da função, códigos que serão executados dentro da função e declaração de variáveis locais. Então, basicamente, aqui é aquela declaração de código como a gente fazia lá na main, né? Todo aquele código que a gente vinha fazendo lá na main é o corpo dela, né? E return valor retorno, o comando que realizará, né, o retorno de um valor para a função chamadora, ou seja, quem chamou essa função aqui, né? Por exemplo, aqui eu falei soma, né? Então, quem chamou a soma vai receber esse valor de retorno aqui, que é de um tipo específico que nós definimos aqui, beleza? Comando return. Comando return ele é utilizado para realizar o retorno da função. Ele pode ser executado em qualquer ponto da função na qual deseja-se realizar a execução da função e retornar um valor. Então, aqui, pessoal, quando eu mostrei para vocês, o retorno estava aqui embaixo, mas ele não precisa necessariamente estar aqui embaixo, ele pode estar no meio aqui do corpo da função. Pelo seguinte fato, às vezes você precisa dar um determinado retorno de acordo com uma determinada condição. Então você vai colocar o return, às vezes, dentro de um bloco de um if, né, dentro do bloco do else. Então, por isso que não necessariamente ele precisa ser a última linha aqui do seu programa, tá? No caso, a última linha da função. O comando return interrompe a execução da função e indica o valor de retorno da mesma. Então, a partir do momento que ele vai executar o return, ele não seguirá executando as linhas que estão abaixo do return. Por isso que eu falei, se o seu return está dentro lá de uma condição, né, dentro de um if, dentro de um else, a partir do momento que executar o return, ele não vai mais executar as linhas que estão abaixo daquela função. Ele passa a sequência da execução para o local que fez a chamada para a função de onde deu o return, né? Então, um exemplinho aqui, tá, pessoal? Então, aqui se você tem a sua função main, tá?
Então deixa eu escrever aqui a main, que é a função principal. E aqui digamos que você tem uma outra função chamada somar, tá? Somar. Aí, lá em um local, né, você fez a declaração de duas variáveis, né, uma a e uma b. E aí, pessoal, você quer passar essas duas variáveis para dentro da função somar para realizar uma soma. Então aqui, você faz uma chamada à função somar. Você faz uma chamada passando esses valores, passando o a e passando o b. Isso aqui, pessoal, quer dizer que se você quer passar esses dois valores, a somar ela precisa receber dois parâmetros. Então aqui a somar precisará receber int x, int y como parâmetros. Ah, mas tu colocou x e y, mas aqui ele chama de a e b. Não importa. A e b são os nomes das funções dentro do contexto aqui da função main. Aqui para o contexto da função somar, eu estou dizendo que eu tenho um x e um y, tá? Eu poderia dar qualquer nome. Valor 1, valor 2, número 1, número 2, beleza. Mas aqui no caso eu dei x e y. Eles são inteiros, então aqui consequentemente os valores que eu vou passar precisam ser inteiros também, ok? Precisam ser do mesmo tipo. Isso aqui é importante. E aí, pessoal, lá dentro eu faço a soma, né? X mais y. E aí, a partir do momento que eu der o return, aqui eu posso atribuir essa chamada da função somar para uma variável v, por exemplo. Então aqui, em algum momento, eu vou dar um return, tá? Return. Então, dei o return de volta aqui para a função somar. Ah, detalhe, né? Aqui faz uma chamada para cá e depois, quando eu dou o return, ele devolve o resultado, tá? Ele faz uma chamada, vai, depois dá o return, volta para cá. E aí, a partir do momento da execução dessa linha, v guardará o resultado da função somar. Se aqui eu fizer um a mais, aliás, um a mais b não pode, né? Aqui tem que ser um x mais y. E aí eu posso guardar esse resultado aqui numa variável z, por exemplo. Então aqui eu posso dar um return z. Ah, mas aqui eu poderia fazer um return x mais y? Poderia ali dentro fazer assim, return x mais y. Beleza, funcionaria. Eu, consequentemente, né, fazendo isso, eu teria somente o return dentro do bloco da função somar. Poderia fazer, não teria nenhum problema, tá? Então, depois vai ficar mais claro quando a gente trabalhar lá com exemplos de código, tá? Vamos só para a parte conceitual aqui por enquanto. Então, o valor retornado pelo return deve ser compatível com o tipo de retorno. Isso aqui é importante, tá? Conforme eu mostrei aqui. Se você quer dar um return de um valor que seja inteiro, aqui tem que ser inteiro também, né? Ah, mas se aqui for float, então você pode apenas dar return em valores do tipo float. Isso é muito importante, né? O tipo de retorno aqui tem que ser de acordo, né, com o valor que você quer retornar. É muito importante. Então, vamos lá, o próximo, ou seja, o valor de return será convertido no tipo especificado no cabeçalho da função. Então, é relacionado a isso, né? Você precisa retornar o mesmo tipo que você está declarando na função, né? Então aqui está declarando como int, vai dar um return int. Está declarando como float, vai dar return float. Beleza? Seguindo, alguns exemplos de return. Então tem esse return sem nada aqui, tá? Esse return sem nada ele não retorna nada. Só que a gente pode utilizar esse tipo de retorno em funções que não tem um tipo de retorno. Por exemplo, eu criei uma função lá que ela só serve para exibir alguma coisa, né? Exibir, por exemplo, o conteúdo de um vetor ou exibir uma mensagem na tela, né? Ela não vai retornar nenhum valor, tá? Ela não precisa executar uma operação, algum cálculo e retornar alguma coisa. Então ela não vai ter um tipo. Quando ela não tem um tipo, ela é void, tá? Ela é void, aí depois o nome da função e os parâmetros recebidos, tá? Então, se tem tipo, é int, char, float. Não tem tipo, é void, tá? E aí dentro dela eu posso dar um return para parar a execução da sequência do bloco de código que eu tenho aqui dentro. Basta eu dar um return sem tipo, tá?
basta eu dar um return sem tipo? Não, um return sem valor, tá? Sem valor aqui, né? Sem valor aqui, eu consigo dar um return e aí eu paro a execução da sequência do bloco e passo a execução lá para o local chamador, né? O local que chamou essa função aqui. Depois eu posso dar um return para um valor, né? Já declarado aqui. Posso dar um return para uma variável e posso dar um return também para uma operação, né? Uma soma, por exemplo, uma multiplicação, uma divisão, enfim. Aqui tem um exemplo de uma soma, né? Então, aqui é um inteiro, então eu vou retornar um inteiro. Soma é o especificador, né? O nome da minha função, e aqui tem os meus parâmetros de entrada, int A e int B. Aqui eu posso dar um return A mais B, né? Estou retornando aqui o conteúdo aliás, o resultado dessa soma, né? A mais B. Eu poderia também fazer o seguinte, eu poderia ter uma variável int soma aqui, e aí dizer que soma é igual a A mais B. E aí, aqui eu não dou return em A mais B, eu dou return em soma. Poderia ter isso daqui, só que percebam que aqui eu tenho uma linha a mais de código e, consequentemente, a declaração de uma variável a mais. Então, quando é uma operação muito simples, eu posso simplesmente, né, realizar a operação direto aqui dentro do return, beleza? Seguindo, os tipos de funções, tá? A gente tem funções sem passagem de parâmetro e funções com passagem de parâmetro por valor. Então aqui tem um exemplo, né, de uma função sem passagem de parâmetro. Eu tenho ela declarada como void, eu não vou precisar retornar nada, aqui dentro ela só executa, só faz alguma operação. Dei o nome dela de teste e vejam só, eu tenho aqui os meus parênteses vazios, né? Eu não tenho nada aqui dentro, então eu não estou recebendo nenhum parâmetro. E aqui dentro ela só faz uma declaração de uma variável A, atribui 25 a essa variável A e mostra na tela com o printf, né, o valor de A. Só isso que ela faz. Então percebam, ela não recebe nenhum parâmetro aqui dentro dos parênteses. Então esse é um tipo, né, um exemplo de função sem passagem de parâmetro. O outro tipo é a função com passagem de parâmetro. Então vejam aqui o que nós temos dentro dos parênteses. Eu tenho um parâmetro aqui. Tem o tipo do parâmetro e o nome dele. Então eu posso utilizar ele agora aqui dentro, né, do corpo da função para executar alguma operação. Beleza? Bom, vamos aqui então a dois exemplinhos, tá? O primeiro deles, criar uma função que recebe um valor inteiro e verificar e exibir na tela se o valor é par ou ímpar. Então, ele não está me pedindo para retornar alguma coisa, tá? Então, consequentemente, o tipo dessa função aqui é um tipo void, ok? Vamos lá então. Simplesmente eu tenho que criar uma função e aí essa função vai receber um valor inteiro e eu tenho que exibir na tela se esse valor é par ou é ímpar, ok? Vamos então aqui para o code blocks. Então eu tenho que criar uma função, vou fazer isso aqui antes da main, tá? É importante, tenho que fazer isso antes da main. Ela é qual tipo de retorno? Void, não está pedindo para declarar nada, né? Está pedindo para exibir o valor, o resultado dentro da própria função. Então aqui eu darei o nome de verificar, vou chamar de verificar, tá? Então verificar número. Beleza, o que eu vou receber entre os parênteses? Eu vou receber aqui um valor inteiro, tá? Int número. Beleza. Int número. Então, o que eu tenho aqui? Vamos dar uma olhada. Eu tenho void, não vai retornar nada, tenho o nome da função, verificar número, e aqui eu tenho um parâmetro que eu estou recebendo. E aqui dentro eu vou verificar se é par ou ímpar. Então, if número, resto da divisão por 2, se for igual a 0, então significa que é par. Então, aqui eu dou um printf par /n. E no else, eu coloco, né, o printf que ele é ímpar. Se o resto da divisão por 2 não for igual a 0, então ele é ímpar. Então venho aqui, ímpar /n, colocar uma exclamaçãozinha, né, que nem aqui do par. Beleza, então vejam que eu já tenho uma função criada aqui. Ela vai ter um return aqui? Eu preciso ter um return em alguma coisa? Não, pelo seguinte fato, eu coloquei ela como void aqui,
Então eu não preciso ter o return de nada. Agora, eu poderia aqui ter um return em algum local para mandar parar a execução. Só que nesse caso aqui não faria sentido ter um return. Eu poderia ter aqui depois do par, por exemplo, dar um return. Mas qual o sentido de eu fazer isso, sendo que se eu der o return ou não der o return, ele faz a mesma operação porque eu não tenho nada para executar após a execução do bloco aqui do if ou a execução do bloco do else. Então não faria sentido eu ter um return aqui. Eu poderia, né? Poderia colocar desse jeito, só return sem nenhum valor para retornar, mas não faria sentido, porque de qualquer forma, depois de executar essa linha aqui, ele vai parar a execução da função, porque eu não tenho nada mais dentro do bloco de código para executar, beleza? Bom, e agora como é que eu faço a chamada a essa função verificar número? Aqui dentro da main, vamos fazer uma leitura, né, de um valor qualquer. Informe o número, espaço, e aqui eu faço a leitura com o scanf, né? Com o scanf de %d e comercial número. Aliás, faltou declarar, né? Faltou declarar o número aqui, int número. Agora sim. Agora eu posso vir aqui e fazer a leitura do número. Show de bola! Agora a gente já consegue chamar o verificar número. Como não vai ter um retorno, aqui eu não preciso atribuir o resultado dessa operação a uma variável, né? Eu posso só chamar diretamente a função verificar número. É interessante aqui, deixa eu só fazer de novo, verificar número. Vejam só, ele já me mostra aqui no autocomplete. E ele me diz também que é void, ou seja, não tem retorno, tá? E aqui nós vamos passar alguma coisa para processar lá dentro. No caso, é o meu número, tá? Que eu acabei de ler. A partir desse momento, eu já posso fazer a execução. Vamos lá, um F9. Vamos lá, informe o número. 10, por exemplo, 10 par. 21 ímpar. Beleza. Então, toda vez que aqui na main eu precisar fazer uma verificação de um número, se é par ou se é ímpar, eu posso só fazer a chamada dessa função aqui, que ele vai mostrar na tela o resultado. Ah, mas eu poderia passar diretamente o número sem fazer essa leitura? Poderia, tá? Até vou fazer aqui para mostrar para vocês. Então, eu vou comentar aqui a declaração e comentar a leitura. E aqui eu vou passar 10. Vamos também verificar o 11, vamos verificar o 3, o 9, o 27 e o 42, tá? Só que se eu dar o play aqui, né, mandar rodar, ele só vai mostrar, né, par, ímpar, par, tal. Só que aí não me mostra o número. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar o número aqui também, tá? Então, %d, espaço. Aí só para mostrar o valor desse número. Aqui, pessoal, eu estou chamando de número, não é porque aqui embaixo eu tinha chamado de número, tá? Não tem a ver. Aqui eu posso chamar de num, por exemplo. Posso colocar qualquer nome, por causa que a declaração aqui ele é local, ele só vale aqui dentro, tá? Ele só é conhecido aqui dentro. Então aqui eu vou chamar de num, aqui de num também, né? Vamos modificar aqui embaixo, onde eu mostro que é ímpar, tá? Então aqui eu ponho vírgula num. Vamos lá, F9 de novo. Então 10 par, 11 ímpar, 3 ímpar, 9 ímpar, 27 ímpar e 42 par. Então percebam que aqui a gente só faz uma chamada e passa o valor para processar lá dentro, tá? Então, por exemplo, 13. E aí, só dou um F9 e ele me mostra o resultado, tá? Mas beleza, deixa eu voltar ao que eu tinha antes aqui, tá? Vamos voltar, aqui a declaração também, tá? Vamos dar um F9, 11, informe o número, pressione... Ah, tá, não fiz a chamada, né? Faltou a chamada que eu acabei apagando, né? Verificar número, e aqui eu passo número, beleza. 11 é ímpar, show. Mas percebam que aqui a gente tem uma declaração de número, né, que está local. A gente está local, né, fez a declaração local. O que aconteceria se a gente precisasse mudar isso daqui e fazer aí uma declaração global dessa variável número? Então a gente faria o seguinte, a gente viria aqui para baixo dos include e declararia número, tá? Declararia número aqui. Agora eu tenho uma declaração global. Beleza.
E aí, pessoal, como essa função vai executar, né, processar alguma coisa dependendo desse valor de número, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia tirar daqui o parâmetro, não receber parâmetro, e aqui eu mostrar o conteúdo, né, de acordo com essa variável global. Aqui embaixo também, vejam só, aqui na main eu faço a leitura para essa variável que está global. E aqui eu também não precisaria passar número como parâmetro, por causa que todas as funções conhecem essa variável aqui, já que ela está declarada fora, ela está declarada globalmente. Então eu não preciso ficar passando esse parâmetro, já que todo mundo conhece essa variável aqui, ok? E aí aqui dentro a gente poderia só fazer essa operação, né? If número, né? Se número resta da divisão por 2 for igual a 0, par. E aí aqui eu vou mostrar o quê? Vou mostrar o conteúdo dessa variável número, que é global. Então, percebam que interessante. Aqui a gente está fazendo a leitura para dentro de número, que é global, e aqui a gente não precisa fazer a passagem desse parâmetro, né? Desse argumento. Quando a gente faz a chamada para a função verificar número, ela faz a verificação dessa variável global aqui. É importante a gente destacar também que a gente só consegue fazer isso por causa que antes de chamar a verificação do número, a gente fez a leitura. Se a gente fizesse a chamada dessa verificar número aqui, antes de fazer a declaração, eu teria um problema, porque eu ainda não li nada para aquela variável. Então, por isso que eu tenho que garantir que primeiro eu faço a leitura para dentro de número e só depois eu faço a verificação, tá? Então, vamos dar um F9 para você ver que não vai ter modificação nenhuma, né? O resultado vai ser o mesmo. Beleza? Bom, então esse aqui, primeiro exemplo, né? E aí eu já mostrei para vocês aproveitando nessa diferença entre declaração global e declaração local. Eu posso ter variáveis globais, eu posso ter variáveis locais, tudo trabalhando junto, né? Trabalhando em sintonia aqui dentro do meu software. Bom, vamos agora para o segundo exemplo, pessoal. Segundo exemplo, escreva um programa que calcule as seguintes operações. De dois números, tá? Entre dois números dados. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Cada uma dessas operações deve ser uma função separada. A função principal deve ler os dois números e passá-lo às respectivas funções, né? Ou à respectiva função, uma por vez, né? O resultado deve ser retornado pelas funções e mostrado na função principal, né? No caso, na main. Então, vamos lá, pessoal. Vamos tirar isso daqui, tá? Então aqui, pessoal, vamos tirar essa parte aqui, né? Depois a gente cria da forma correta. Aqui a gente vai tirar essa chamada, né? Aqui essa leitura vamos deixar por enquanto, tá? Então eu vou precisar ler dois números. Como eu vou precisar fazer também uma divisão, né? Nesse caso faz mais sentido eu criar variáveis que sejam do tipo float, ok? Então float num1 e também float número 2. Aqui informe o primeiro número e aqui eu vou ler com %f, né? E aqui o nome da variável é número 1. E aí vamos fazer a leitura de número 2, né? Número 2, e eu tenho que informar na mensagem, informe o segundo número. Perfeito. Agora vamos para a criação das funções, né, pessoal? Eu tenho aqui na declaração, aliás, eu tenho no enunciado do exercício que eu tenho que retornar os resultados pelas funções e mostrar na função principal, tá? É um requisito, então eu tenho que fazer isso. Se eu tenho que retornar, então aqui eu tenho que colocar um tipo para essa função. Então, float somar. Depois eu tenho que ter aqui os parâmetros, né? Então, float número, vou chamar de N1 e N2. Só que aqui eu tenho que colocar float também. E aqui, pessoal, como é algo muito simples, eu não precisaria criar uma variável int, aliás, int não, né? Float soma e dizer que soma é igual a N1 mais
N2, e aqui depois eu dou um return em soma, tá? Eu poderia fazer isso daqui, que é a pior hipótese, né, que você vai utilizar 3 linhas para fazer toda essa operação. Depois tem uma hipótese diferente, que você já faz a atribuição aqui na declaração, pode fazer isso também, declara float soma e diz que ela tem o valor de N1 mais N2, poderia. Mas a melhor opção é se você não fizer a declaração dessa variável soma, e aqui dentro do return, você já colocar, né, o return N1 mais N2. Isso aqui simplifica bastante, né, a sua vida, porque você vai ter um código mais enxuto, um código reduzido, tá? Então aqui é o exemplo da função somar, tá? Então aqui você tem o somar, aqui você pode ter uma subtrair, recebe também float N1, N2 e dá o return de N1 menos N2. Depois você vai ter a multiplicar. Multiplicar também recebe, né, parâmetro N1, N2 e aqui retorna N1 vezes N2. E por fim, você terá a dividir. Float N1, float N2 e retorna N1 dividido por N2, tá? É legal, pessoal, você utilizar aqui sempre o verbo no infinitivo como o nome da função, tá? Porque aí você já deixa específico o que ela faz. Então aqui tem o somar, o subtrair, o multiplicar, o dividir, ok? Faz nesse tipo aqui. Se você quiser, também você pode colocar um comentário aqui em cima. Esta função faz a soma de 2 valores, tá? É legal você colocar um comentário aqui em cima explicando o que ela faz, o funcionamento. Claro que aqui é algo muito simples, né? Uma função pequena não faz sentido você fazer isso daqui. Mas imagine que você terá em algum momento uma função bem grande, né? Com bastante código. Aí sim faz sentido você ter aqui um comentário, né? Explicando o funcionamento da função. Então agora, o que nós vamos fazer aqui? De início eu vou declarar. Eu vou declarar em outra linha aqui só para separar um pouquinho, tá? Mas eu poderia seguir aqui nessa linha onde eu já declarei o float número 1 e número 2, tá? Então aqui eu vou declarar uma somar, olha, soma, uma subtração, não posso utilizar caracteres especiais, aqui nem só acentuação, subtração, divisão e tem a multiplicação, né? Vamos primeiro aqui, multiplicação e divisão, beleza. A soma vai receber o resultado da função somar, em que eu passo 2 parâmetros, número 1 e número 2. Beleza, a partir da execução dessa linha, ele faz, né, a soma de N1 mais N2 e retorna para cá, vai retornar para a minha variável soma. Agora eu posso vir aqui no meu printf e falar o seguinte: a soma de %, vou colocar 2 casas decimais, né, %.2f, mais %.2f é igual a %.2f. Então aqui o que eu quero mostrar? Vou colocar ainda um /n, né? Então o que eu quero mostrar? Quero mostrar número 1, né, aqui nesse primeiro %.2f, depois número 2, e depois eu vou colocar o valor da minha variável soma aqui nesse %.2f, tá? Vamos testar de início. Vamos somar 10,7 com 9,36. Resultado de 10,70 mais 9,36 é igual a 20,6. Perfeito. Interessante isso daqui. Agora, eu posso fazer de um jeito diferente. Eu poderia colocar aqui, onde eu tenho uma variável soma, que ela está servindo aqui só para guardar o resultado dessa função, ela não é usada em nenhum outro local, eu poderia mostrar aqui o resultado da aplicação da própria função, tá? Nesse último valor aqui que eu estou mostrando. Aí ele vai pegar, vai fazer a chamada da função soma, realizar o cálculo, dar o return, e o valor retornado será utilizado aqui nesse especificador de formato, ok? Poderia fazer desse jeito aqui. Se eu fizer dessa forma, eu não vou precisar dessa linha e, consequentemente, eu não vou precisar da declaração de outras variáveis adicionais, ok? Então,
você pode escolher a forma que você quer fazer. Pode colocar direto aqui, mas detalhe, você só deve colocar direto se você não vai precisar em nenhum outro local o resultado dessa soma, né? O resultado da aplicação dessa função, independente do que ela faz, tá? Para ser mais didático, pessoal, eu vou optar em fazer aqui, tá? Desse jeito, com as variáveis declaradas aqui, depois a operação sendo chamada, né? Então aqui eu estou chamando a operação, a função soma, onde faz uma operação de somar, tá? Vou fazer desse jeito e aqui eu mostro o resultado dessa minha variável, beleza? Então, show! A segunda eu tenho a função subtração, depois eu tenho a multiplicação e por fim eu tenho a divisão. Beleza, então aqui eu estou chamando cada uma das funções, estou executando, né? Aliás, só tem que trocar aqui, né? Esse detalhe também. Subtrair, aqui embaixo é a multiplicar e por fim eu tenho a dividir. Beleza? Agora sim, tenho a aplicação de cada uma das funções. Ela executa lá a função, né? Quando faz a execução aqui dessa linha, executa lá a função, retorna o valor e guarda esse valor retornado nas minhas variáveis, soma, multiplicação, né, divisão, subtração, enfim, nessas variáveis que eu declarei aqui em cima, tá? Beleza, agora vamos exibir, né, esses resultados. Então aqui eu tenho para soma, vamos criar 4 linhas. Então aqui a subtração de, porcento de, menos porcento de, e aqui eu mostro a variável subtração. Depois a multiplicação de %.2f vezes %.2f. Aqui, pessoal, é um símbolo só para exibir na tela, tá? Ele não está fazendo nada, ele não tem função nenhuma aqui, é só exibir na tela esse caractere. E aqui eu mostro a variável multiplicação. Por fim, a divisão de %.2f barra %.2f é igual a %.2f. E aqui eu mostro divisão. Show! Agora já tenho tudo certinho, vamos ver. 53 e vamos informar agora 21. A soma de 53 mais 21 é igual a 74. A subtração de 53 menos 21 é igual a 32. A multiplicação de 53 vezes 21 é igual a 1113. A divisão de 53 por 21 é igual a 2,52. E aqui eu tenho tudo direitinho, né? Vamos revisar agora o nosso código de novo. Inicialmente, então, pessoal, a gente declarou duas variáveis, número 1 e número 2, né? Declaradas como float aqui nessa linha. Depois a gente fez a leitura dessas variáveis, né? Leitura com %f, já que são float. E depois disso a gente fez a construção das funções, né? A função primeira que vai somar, vai fazer a soma, a segunda que vai fazer a subtração, depois a multiplicação e por fim a divisão. Por que tem float aqui no início? Por causa que eu vou retornar um valor que é do tipo float. Aqui no return, eu recebo dois parâmetros, número 1 e número 2, e aqui eu retorno a operação entre esses dois parâmetros. No caso, para a soma é número 1 mais número 2, aqui embaixo na subtração é número 1 menos número 2, na multiplicação é número 1 vezes número 2, e por fim na divisão é número 1 dividido por número 2. É isso que eu estou fazendo. Eu poderia fazer de outro jeito, que eu poderia declarar uma variável aqui dentro, depois fazer a operação em outra linha e por fim fazer o return da variável declarada. Só que eu estou ocupando várias linhas para fazer uma operação muito simples, não faz sentido, né? Por isso eu posso optar por fazer toda essa operação aqui já dentro do meu próprio return, ok? E aí lá embaixo eu faço as chamadas, né? Aqui então é a linha chamadora da função. Faço uma chamada para somar, chamada para subtrair, chamada para multiplicar e chamada para dividir. E eu guardo cada um dos resultados dentro de uma variável e é essa variável que será exibida lá no final. Bem, pessoal, então finalizamos esta aula. Ainda tem alguns outros assuntos que eu pretendo gravar, né, relacionados a funções. Por exemplo, como é que você passa para dentro de uma função vetores, matrizes, cadeias de caracteres, né? Como é que você retorna esses tipos de dados também aqui dentro para a main. Mas isso é assunto para outras aulas. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo. Um grande abraço e até a próxima aula.